Olá, seja bem-vindo ao Espaço Universitário. No primeiro bloco do programa de hoje, a gente vai falar sobre a trajetória de bailarinas do balé clássico. O trabalho foi produzido por alunos de jornalismo da Universidade Anhembi Morumbi. Confira agora o documentário Segurando as Pontas. Roda aí. Foi meio tortuoso o caminho do balé. Essas crianças, esses jovens, acabam tendo uma vida super corrida. É a clássica frase de bailarina, não posso, tem ensaio. É uma paixão, é uma coisa que realmente me alimenta. Eu era muito pequena, tinha 3 anos. E aí eu via as menininhas vestidas de balé, e aí eu falava que eu queria fazer balé. E minha mãe, não, você é muito pequena, não pode. Na verdade, eu não falava que eu queria fazer balé, eu falava que eu queria fazer aquilo ali, eu nem sabia o que era. O meu primeiro contato com a dança que eu tive foi na escolinha infantil. Eu não comecei numa escola mesmo de balé. E a gente tinha que escolher entre fazer judô ou fazer balé à tarde. Eu até tentei fazer judô, mas não foi muito minha praia. Eu sempre gostei de dançar e fui fazer balé. Ela optou por balé, porque por sinal também ela é meio desastrada, ela não se dá muito bem com outros esportes, outras coisas, né? Eu percebi que eu queria ser bailarina quando eu tinha 3 anos de idade. Eu comecei a me destacar no balé, entre as outras crianças, e as minhas professoras me colocaram para dançar numa coreografia que chamava o circo. Aí era o sonho de uma menina no circo, alguma coisa assim. E aí eu era uma criança que ficava no canto do palco, e eu tinha uma cadeirinha e eu sonhava que eu estava no circo. E aí atrás dançavam umas meninas de 18, 19 anos, de ponta, lindas. Quando eu comecei, na dança, o que me encantava era ver a bailarina voar no palco, né? Principalmente quando ela fazia o chassé, né, que é um termo técnico de um passo do balé. Então, assim, para mim era como ela fosse a Fada Sininho. Então, eu queria ser ela. Mas eu lembro que depois que eu comecei a fazer balé, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi o Balé Lago dos Cisnes. Foi o primeiro balé que eu assisti, foi que me encantou e eu falei, mãe, eu quero ser aquela moça. E aí um dia fiquei doente, fiquei com febre, ninguém sabia o que eu tinha. E aí o médico descobriu que eu não tinha nada e que o que eu tinha era vontade de dançar. Porque eu falei pra ele que eu queria pôr uma roupinha rosa e dançar assim. E aí a minha mãe me levou, comprou roupa, me pôs no balé e aí eu sarei, nunca mais parei. Aí eu vi que era balé de verdade. E no primeiro dia que eu fui ensaiar para essa coreografia, eu entrei na sala e foi meu primeiro contato com a dança adulta, vamos dizer assim. E eu entrei e eu vi aquelas meninas girando e saltando e eu fiquei encantada. E aí eu encostei na minha mãe e falei, eu já sei o que eu quero ser quando crescer. Falei, eu quero ser bailarina. Aí desde então veio o incentivo da parte dela e eu comecei a entrar no mundo da dança, mesmo sendo muito nova. O primeiro impacto da apresentação era aquela responsabilidade. Eu tenho que fazer tudo melhor do que as outras, porque se eu quero que as pessoas me vejam, então eu tenho que realmente, assim, não errar nenhum passo, nem nada, fazer tudo certinho. Eu sempre me senti no meu lugar ali, sabe? Nunca foi desfocado, assim, a dança sempre foi o meu lugar. Desde a minha primeira apresentação, é uma mistura de nervoso, alegria. Você se sente bonito, só que depois você vê o vídeo e você se critica, porque todo bailarino é extremamente autocrítico, mas na hora a gente sente, assim, aquela tremedeira, mas ao mesmo tempo é uma coisa que você transcende no palco, assim. Sensacional.
quando eu era criança que eu quis entrar nessa escola, eu pensava, eu vou entrar na escola e vou subir aquele tapete vermelho, que eu achava que o tapete era vermelho, mas não era, era verde, do Teatro Municipal. O vermelho era do Teatro do Rio, que eu via na TV. E vou dançar, eu achava que eu ia subir por aquela escada e tal. E aí, quando eu entrei na escola, eu vi que não é bem assim. Que eu era criança, que primeiro eu tinha que batalhar muito, que eu tinha que ter pelo menos o mínimo de formação para poder dançar lá. A idade mínima para ingresso no programa de formação é de 9 anos. Quando a criança tem 9 anos de idade, muitas vezes é difícil você prever o que vai acontecer com aquele corpo. Dos 9 aos 18, eles passam por transformações enormes. Então, assim, a gente não usa a questão do peso em si, ele só isolado, como critério de seleção. Mas é lógico que é preferível, né, se a criança tem uma linha mais esbelta, se ela tem uma musculatura mais bem desenvolvida, se ela é mais alongada, tudo isso conta. Não são critérios que a gente escolhe só por isso, mas são levados em conta sim. E durante a formação, se acontece, né, da gente perceber que às vezes por questões hormonais ou por questões alimentares ou problemas pessoais que o aluno está passando, se começa a ganhar muito peso, a gente encaminha para o Centro Olímpico para conversar com a nutricionista, para ver, analisar bem a dieta, às vezes mudar, prescrever alguma coisa. É importante fazer esse acompanhamento do peso. A anorexia, ela é uma coisa que pega o psicológico. Porque toda vez que eu olhava para o espelho, eu queria ver no espelho a imagem que estava na minha cabeça. Então eu queria uma pessoa magra e dentro dos padrões que a sociedade estava pedindo, né? Que era alta e magra. O bailarino tem que ser magro. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu participei do maior festival do Brasil, chama Passo de Arte. E eu tinha, eu não sei se eu tinha 9 ou 10 anos, mas eu era uma criança ainda, obviamente. E quando a gente dança, os jurados, eles atribuem notas e comentários. E a gente recebe depois, tipo, uma súmula com tudo isso. E eu fui super animada a pegar a minha, e aí eu fui lá pegar a súmula. E quando eu recebi, estava escrito de um jurado que não era brasileiro assim, físico rotondo. Aí eu olhei para minha mãe e falei, mãe, o que ele quis dizer com isso? E eu tinha 9 anos de idade. Então, a primeira coisa que eu olhava era para ver se esses ossos daqui apareciam. Aí tinha que aparecer os meus ossos da costela e eu tinha que ver os ossos do quadril. Então, se os ossos do quadril estivessem saltados, é porque eu estava magra. Então, e eu ficava muito feliz em estar magra. Então, assim, não tem perdão. Seja você nova, velha, você pode ter sido a melhor bailarina possível. Se um dia você engordar, só vamos falar disso. Então, acho que não é que o bailarino quer cuidar, ele é obrigado a cuidar. Os alunos, durante esse programa de 9 anos, que é um longo programa, enfrentam desafios grandes, assim, a começar pela dedicação, que eles, no primeiro ano, eles já começam com uma carga horária semanal de 9 horas. No 9º ano, eles vão ter uma carga horária semanal de 25 horas. E eles frequentam a escola regular no contraturno. Isso é um desafio grande. Quando eu fui entrar no trabalho de usar sapatilha de ponta, quando eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, eu tinha muita dificuldade, porque eu tenho frouxidão ligamentar e hiperextensão no joelho. A própria professora, né, de uma escola falou que ela precisava passar no ortopedista por causa de uma hiperextensão no joelho, tal. E aí eu a levei no ortopedista, na verdade eu levei em 3 ortopedistas. Esse ortopedista virou pra mim e falou, você não pode ser bailarina clássica desse jeito, você vai se machucar e tudo mais. E aí eu falei assim, mas é meu sonho desde criança. E ali eu posso dizer que o mundo caiu. Caiu para ela e caiu para mim enquanto mãe. Porque não é fácil você ouvir de um médico que a sua filha não é capaz, que ela não vai poder. E aí eu passei dos 12 até os 17 procurando alguma coisa para fazer assim, que eu gostasse tanto quanto o balé.
e eu não achei nada. Eu cheguei a fazer aulas de teatro, eu tentei moda, eu tentei várias áreas. E eu não conseguia, simplesmente não conseguia achar porque era o balé que me encantava. E aí ela começou a buscar vídeos e ver bailarinas e ela começou a falar, mãe, as grandes bailarinas, as primeiras bailarinas de companhia, tudo, tem um joelho igual ao meu. Por que que eu não posso? E aí nós começamos a correr atrás e descobrimos que não, que esse joelho nada mais é o sonho de qualquer bailarino. Aí nós criamos um nome fictício num grupo independente, né? Por sinal chama Grupo Petit, mas o grupo era de uma pessoa, que era ela. Mas o grupo independente, na verdade, começou mesmo do meu desejo de ter oportunidades e depois de passar por outras oportunidades. E minha mãe, que sempre me incentivou muito com a dança, que falou, então vamos. Eu fui fazer um teste quando eu tinha 16 anos, que eu já estava um pouquinho já melhor, já melhorando, né, da anorexia, da bulimia, conseguindo voltar a um peso normal, assim. Aí um amigo meu falou, olha, a gente está precisando de uma protagonista, porque aqui está no momento, ela não está levando nada a sério. Então eu gostaria que você fosse fazer um teste. Eu simplesmente declamei para ele o Pai Nosso. Então eu comecei a falar, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, porque na verdade aquilo estava além de eu estar fazendo meu monólogo para ele, eu estava rezando ao mesmo tempo para que eu aguentasse ficar ali. Então, e aí isso que foi incrível, ele levantou assim e falou, é a primeira vez que alguém usa o Pai Nosso para passar num teste. Aí eu falei, olha, você não sabe o quanto que eu estava tanto falando para você quanto rezando para mim. Aí ele falou, olha, para mim você está dentro. Então, às vezes, não é questão que a pessoa é ruim ou ela não serve para dança, mas ela precisa de um tempo maior para elaborar certas coisas e a gente precisa garantir que ele não passe para o nível seguinte sem ter garantido a base. Existe uma progressão hierárquica, né, que a gente tem que respeitar. E 4 e 5. Aí. E 3 e 4 e 5. E deu a mão 1 e a 2, 3 e girou, girou, chegou. Vamos, Murilo. Muitas vezes acontece isso, que são esses alunos que reprovaram, que a gente fala, era um aluno mais fraco, que acaba superando a dificuldade e fazem uma formação acabando muito bem, acabando já pronto para fazer uma audição numa companhia. Não dá para rotular ninguém, porque você nunca sabe quanto que o patinho feio vai virar cisne. O recado que eu daria para as futuras bailarinas é não desistir nunca do seu desejo. A Martha Graham, com quem eu trabalhei há muito tempo, ela falava que a gente tem que estar em constante competição com a pessoa que a gente quer se tornar. É ter essa imagem, é ter esse sonho, esse objetivo e trabalhar. Eu acho que o balé, ele me proporciona coisas que a vida real não pode. Eu sou uma pessoa muito ligada com fantasia e ficção, e eu acho que o balé, ele me proporciona um pouco isso, ele me tira da realidade ruim e fria e maldosa que a gente vive para me transportar para uma outra coisa. Pode parecer clichês que eu vou te dizer, mas todo dia que eu saio da sala de aula, seja quando eu era bailarina, ou quando eu dançava no palco, ou aqui da escola, ou qualquer outra aula, eu saio, que eu vou andando no caminho, eu vou pensando, nossa, obrigada, como eu amo o que eu faço. E seja dançar ou seja dar aula, como eu amo. Não sei, é uma paixão que me move.
No palco eu me sinto outra pessoa e eu me realizo e eu amo a dança e a dança é tudo pra mim, não me imagino fazendo outra coisa, tudo isso. Acho que é um misto de sentimento bom. A dança para mim é o meu caminho. Foi a dança e é a dança que orienta a minha vida. É através dela que eu, assim, digamos, cumpro com a minha missão. Aqui eu vim a ser. Muito legal o doc, né? É verdade. E os estudantes Marcos Cariolano e Mariana Paná estão aqui com a gente hoje para falar um pouco sobre o trabalho. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite, gente. Gente, como vocês chegaram nesse tema? Alguém do grupo de vocês tem envolvimento com o balé? Inicialmente, o tema do documentário ia ser sobre doenças. A questão ia a gente ia envolver a anorexia e a gente ia lidar com o balé e com as modelos. E aí, em discussão da pauta com a professora e com os outros integrantes do grupo, a gente meio que redirecionou o documentário, porque o tema anorexia já estava sendo muito abordado há tempos. Então, dentro do assunto de doenças em si, a gente buscou o balé. E dentro do balé, a gente buscou personagens diferentes, com problemas diferentes, ou com saúde, ou psicológico, para poder construir o documentário. Na época eu fazia dança e tudo mais, então foi uma forma que eu consegui de ficar mais fácil, foi uma coisa mais fácil de se conectar com o documentário. E eu tive experiência na família de anorexia por conta do balé e tudo mais, então tudo isso ajudou na escolha do tema. Legal, e como que foi para vocês acompanhar a rotina, né, das bailarinas? Não, a gente entrou, navegou num cenário novo para muitos do grupo, elas já participavam tudo, mas a gente não sabia ao certo o que elas faziam, o que elas não faziam. A gente chegou a gravar no Teatro Municipal as aulas do infantil, as aulas do intermediário de quem estava se formando, e realmente é bem pesado. Tem bailarinas que passam cerca de 9 horas estudando balé todos os dias, de segunda a segunda, tudo para correr atrás desse sonho. Então é bem intenso, tem todos os exercícios físicos, todo o trabalho psicológico, porque tem alguns que precisam disso para poder alcançar o ápice. Fora a alimentação também que eles têm que ter, que é uma alimentação mais regrada e tudo mais. Então, aproveitando isso que vocês falaram, no doc de vocês falaram sobre doenças, certo? Mas qual que é a parte mais difícil de uma carreira de bailarina? Eu acho que a pressão psicológica e também a pressão por parte daquele estereótipo do corpo. Porque a bailarina, ela tem que ser magra, ela tem que ter uma postura, ela tem que, a ponta, conforme ela dança, tem que ser assim. É tudo muito, eles pegam muito, vamos dizer assim, pegam muito no pé em relação a isso. Mas eu acho que a pressão psicológica e a pressão para você manter o corpo, eu acho que é a parte mais difícil da carreira. Porque às vezes a bailarina tem algum problema na família que ela não consegue emagrecer, ou às vezes ela tem um corpo mais, o quadril mais largo e ela não consegue perder aquilo. E às vezes ela acaba perdendo a vaga no balé por conta disso. Você comentou com a gente que você dançou balé. Você sofreu algum tipo de pressão? Nem tanto, porque eu comecei a fazer balé quando eu era pequena e eu acabei desistindo no caminho e eu voltei a fazer naquele negócio de escola que oferece e tudo mais. Mas eu voltei mesmo para dançar há uns 2 anos atrás, eu parei novamente, mas
Eu diretamente nunca sofri. Eu tive uma prima minha que ela chegou a ser uma bailarina ótima, daquela que conseguiu alcançar os objetivos, só que por conta dessa pressão dela ter que emagrecer e tudo mais, ela se perdeu no caminho. Então, diretamente não, mas dentro da minha família, sim. E mudando um pouco de assunto, que dica que vocês dão para quem está fazendo um documentário agora? Olha, pesquisar bem sobre o tema que você quer abordar, porque de repente você tem uma ideia, mas assim como a gente teve inicialmente, mas esse tema já foi muito abordado. Então, para você ter um direcionamento diferente, inovador sobre aquilo que você quer se tratar, fica difícil. Então, tem um tema, pesquisa, lê, vê vídeo, reportagem, se aprofunda para saber do que já foi tratado aquele tema. Aí você consegue fazer uma pauta e estruturar um novo documentário que as pessoas vão se interessar. Eu acho que você deve ser muito persistente, porque você vai tomar muito não na cara. Você vai ligar para a pessoa, você vai mandar e-mail, a pessoa vai falar, não quero fazer, ou que nem no nosso caso, que era um pouco mais delicado para falar sobre a doença. Tinha gente que não queria fazer, a gente teve caso da entrevistada quase desistir. Então, assim, você tem que ser muito persistente e sempre ter um leque de opções, porque se você ficar só com aquela, pode acontecer de a pauta cair. Gente, o papo tá ótimo, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Vocês gostariam de deixar um contato? Vamos deixar nossos e-mails. Meu e-mail é marcos_cariolano@hotmail.com. E o meu é mariana_paná@hotmail.com. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada mesmo. E agora nós vamos para um rápido intervalo e no segundo bloco voltamos com um doc sobre hipnose. Não sai daí. Estamos de volta com o Espaço Universitário. Confira agora o doc A Hipnose Além dos Palcos. Roda aí. Quando eu era bem pequenininho, eu nem tenho essa lembrança direito na minha cabeça. Mas quando eu era bem pequeno, eu fui atacado por um cachorro, assim, eu tava passando perto da... Assim, eu tava andando no meu bairro lá de onde eu moro, no Jaçanã, e tinha eram casas com grade, assim, e aí um cachorro avançou em cima de mim através da grade. Tipo, eu tava andando de boas, uma criança feliz. E aí o cachorro avançou em mim, e isso me deu um medo que eu não sei da onde surgiu exatamente, mas eu mantive ele por muito tempo e assim... até eu começar o tratamento, eu tinha um medo surreal, assim. Tipo, quando eu era menor, eu não conseguia ficar no mesmo ambiente com um cachorrinho assim, um poodle, um cachorrinho muito pequeno. Eu tinha muito medo, me dava agonia, aflição. Eu não conseguia, eu queria toda hora saber onde é que estava o cachorro e manter a máxima distância possível. Às vezes, quando eu era menor, eu chegava a atravessar a rua até, se eu visse um cachorro de um lado da rua, assim. Era algo muito forte, assim, sabe? Pra mim, era algo muito difícil de ter que lidar. E aí, enfim, assim... Eu sempre quis resolver esse problema, porque é um pouco ridículo, assim. Quando você é criança, tudo bem, você fala, uma criança, mas depois você cresce, você tem, tipo, chega uma hora que você tem, sei lá, 18 anos, 20, 19, 20, você tem medo de cachorro ainda, sabe? Que assim, cachorro tem todos os centímetros de São Paulo e do Brasil. Então, assim, é bom você, assim, eu queria muito perder esse medo, sabe? Aí eu fui checar como, né? E aí, por acaso, eu descobri a hipnose e aí juntou tudo. Eu falei, vamos ver se eu consigo resolver esse problema, né? Eu vi que dava pra tratar fobias e coisas do gênero. Eu falei, por que não? E aí eu investi nisso. O tratamento de hipnose, ele surgiu de uma entrevista que eu dei para um programa da Rede TV, documentário Verdade. Eu não sei se era o editor, um jornalista-chefe, que comentou se eu aceitaria um desafio passar por uma sessão de hipnose. Como eu já fiz vários tratamentos e sou extremamente aberto e um pouco curioso, eu aceitei esse pedido. Eu sou uma pessoa curiosa. E aí, um belo dia, eu tava vendo vídeos no YouTube sobre justamente hipnose. Assim, aleatoriamente. Eu tava vendo youtubers e aí caí no vídeo de um youtuber que faz hipnose, o Pyong Lee, não sei se vocês conhecem. E aí eu me interessei, achei muito interessante. E eu descobri que dava pra... Aí, assim, eu fui vendo um vídeo, vi outro. E chegou uma hora que eu caí tinha lá nas sugestões de como a hipnose poderia tratar os seus problemas.
E foi nesse momento que eu olhei e falei, por que não? Se eu fosse resumir rápido, hipnose não tem nada a ver com religiosidade ou espiritualidade. Hipnose é um grau avançado de concentração por um estado de consciência alterado. Hipnose é um estado modificado de consciência. Não é desmaiar, não é sair do corpo. Quando você assiste um filme, por exemplo, e você esquece de tudo que está acontecendo ao seu redor, você está, de certa forma, hipnotizado. Ou seja, é o hiperfoco. Quando você presta atenção apenas na minha voz, eu falo para você, olha, fecha os olhos agora e preste atenção apenas na minha voz. Isso já é hipnose. A hipnose te leva a esse estado. Você vê tudo o que acontece, ninguém fica inconsciente, mas você está focado. A hipnose é a única ferramenta que promove um encontro pessoal entre você e você mesmo. Resumindo a hipnose. No começo eu achei uma coisa assim, eu estava muito desconfiado, né? Mas eu tive algumas reações durante a sessão que me fizeram acreditar que alguma coisa pode me ajudar, né? E tem me ajudado. Então foi dessa forma que eu acabei conhecendo a hipnose, porque até então era mais por televisão, mas sinceramente achava que era uma coisa que não era verdadeira. Hoje as pessoas entenderam, ou pelo menos uma parte dessas pessoas, que a hipnose é científica, então a gente desmitifica com questão espiritual, com questão, enfim, com questão mística, né? E também as pessoas não têm muito mais tempo para fazer terapias longas. E também não querem tomar medicamento, né? Ficar com medicamento por muito tempo. E elas acabam procurando pela hipnose. Agora, um detalhe muito importante. Hoje, muitos médicos, psiquiatras, muitos psicólogos indicam seus pacientes que não estão evoluindo com medicamento ou com terapia convencional para hipnose. Isso nos ajuda, então, a aumentar o número de pessoas procurando a hipnose. A hipnose, ela não é concorrente da psicologia, da medicina. Ela é uma ferramenta que o psicólogo, o odontólogo ou o médico pode ter. E os que tomaram consciência disso têm essa ferramenta. Hoje você pode amputar membro de uma pessoa sem anestesia, você pode fazer extração de dente, pessoas que têm medo de agulha. E o psicólogo que tem essa ferramenta para ele vai ter um trabalho de terapia mais breve. A hipnose no Brasil, ela é autorizada, mas não regulamentada. Para você ter uma ideia, o CRM, o CRP, o CRO, eles aprovam a hipnose como uma ferramenta para esses profissionais utilizarem. A hipnose que eu utilizo está baseada na neurociência. Hipnose hoje é uma ciência e tem como ser comprovada. Tá bom? Então fecha os olhos, por favor, e aí a gente apaga a luz aqui, né? Para que a gente tenha um clima diferente. Não é nada com cromoterapia, nada disso. É só um clima diferente. Então, eu quero que você feche os olhos e comece a respirar pelo nariz e soltar pela boca. Isso. A cada respiração, você vai sentindo o seu corpo relaxar. E uma sensação diferente de tudo que você já sentiu. Nós vamos agora aprofundar mais ainda esse estado de relaxamento para entrarmos num estado hipnótico ainda mais aprofundado. E eu vou fazer uma contagem de 1 a 5, sendo que o 5 é um estado muito, muito, muito profundo. Número 1, aprofundando. Número 2, ainda mais profundo. Número 3, nas profundezas do seu inconsciente. Número 4, agora falo apenas com o seu inconsciente. Número 5, totalmente relaxado, aprofundado e pronto para resolver problemas e para buscar todos os recursos que estão aí, dentro de você. Totalmente relaxado, totalmente relaxado, totalmente relaxado. Vamos aprofundar. No meu 3, totalmente relaxado. 1, 2, 3, totalmente relaxado, totalmente relaxado, totalmente relaxado. Isso, totalmente relaxado. E aí, o Gabriel vai aproveitar um pouquinho mais agora e eu vou explicar para vocês que daqui para frente nós então vamos conversar apenas com o inconsciente e buscando os problemas, que seriam depressão, ansiedade, pânico, medo, melhoria de performance, enfim, dependendo da queixa do paciente. Neste momento ele estaria pronto para entrar então em tratamento. O grande problema é a causa. E a causa está onde? Na mente inconsciente. Essa mente inconsciente é que rege 95% das nossas atitudes. Você é o que é hoje porque você foi criada de uma maneira, foi instruída de uma maneira e o inconsciente leva isso como uma verdade e vai te conduzindo.
Só que os problemas emocionais têm essa causa, e essa causa está na mente inconsciente. E aí sim, a hipnose, de uma maneira rápida, vai ao inconsciente e faz a diferença. Essa técnica eu chamo de troca de cena. Por quê? Se você viveu um momento ruim lá atrás, que às vezes você nem sabia, e eu ativei a sua memória inconsciente e extraí, eu tenho que trocar essa cena, usando os mesmos elementos do que aconteceu, mas o ponto principal do trauma, por exemplo, eu faço a troca de cena. Quando você acha o gatilho, a gente chama de gatilho, o que o seu chefe falou para você foi o gatilho que disparou aquilo que o seu pai tinha falado lá atrás. Então, quando você acha o gatilho, você precisa ir lá na causa. Por isso a gente regride até o ventre da mãe, terapeuticamente falando, é o ideal de se regredir para tratar algo que a pessoa tem. Porque o gatilho não é a causa. Então você tem que ir lá na causa e ressignificar. Muitos falam reprogramar, mas o correto é ressignificar, é dar outro sentido na sua vida. Nós temos o sistema límbico que rege as emoções. Quando nós fazemos a hipnose, nós ativamos muitas coisas no sistema límbico, segundo a neurociência. E aí, obviamente, a mente inconsciente está ligada a isso. Então, alguns caminhos de sinapses, eles estão ali, como uma depressão, uma ansiedade, eles estão ali de uma maneira. Quando nós ativamos a mente inconsciente, a própria mente inconsciente cria outros caminhos. Então, ela te livra da depressão, da ansiedade, do pânico. Por quê? A hipnose é algo emocional, que trata da mente inconsciente, mas também ativa o cérebro. E as reações que eu tive, eu me lembro de todas as reações, se você me perguntar. Teve uma hora que eu abri a boca, eu mexi os braços, principalmente a perna, eu encostei no peito, mas a região que mais mexe, que eu mais sinto, é o abdômen. É uma contração muito grande. E hoje eu senti uma vontade, é como se alguma coisa eu quisesse colocar pela boca para fora. Uma sensação de um vômito, sabe? A sensação é muito forte. Ela não é fantasiosa. Eu sinto dor na hora. Eu sinto dor, eu percebo que eu estou encolhendo a perna. Mas assim, sabe uma cãibra que a gente tem? A gente sente. Mas o que provocou a cãibra? A gente não sabe. É bem por aí. Por que eu segurei de uma forma tão forte a região do abdômen? Mas foi a sensação que o corpo naquela hora queria. O que expressa isso? Talvez uma limpeza, não sei. Então, assim, ser hipnotizado é algo meio estranho, mas assim, é super normal. Tipo, você tá consciente o tempo inteiro do que tá acontecendo. Tipo, você não é apagado, não. Você tá, em todo o tempo sua consciência está funcionando e você tá pensando exatamente no que tá acontecendo. Você sabe, assim, eu lembro exatamente tudo o que aconteceu nas sessões. Tipo, foi assim, assado, primeiro colocou um estado de relaxamento, depois começou o tratamento. Então, eu tenho uma lembrança bem clara disso, assim, não é algo que brota do nada na sua cabeça. A melhor coisa do mundo é o transplante. 5 minutos equivale a umas 6 horas, 8 horas de sono. Com essa de hoje é a terceira. Tá. E tem mais 3 ainda, né? Então, se na primeira, que foi a demonstração, na segunda e na terceira que vocês presenciaram hoje, então, nenhum tipo de reação que eu estou tendo, eu não estou fantasiando ou inventando. É uma reação que o inconsciente teve sobre o meu corpo. E eu acho assim, que se pode melhorar, eu fico muito assim, com essa esperança de sair melhor depois de cada sessão que eu venho. Eu comecei a perceber isso justamente nesses encontros em família e também andando na rua, porque tem muito cachorro de rua abandonado por aí. Enfim, eu tava saindo do metrô e aí de repente eu vi um cachorro e eu percebi que, dane-se, não fazia a menor diferença, sabe? Foi aí que eu falei, nossa gente, isso realmente dá certo. E aí, como eu fiz meu tratamento no finalzinho do ano e começo do outro, teve Natal em família de novo, e de novo tinha cachorro dando pra lá e pra cá, mas justamente eu tava bem mais calmo comigo mesmo, sabe? Eu não tinha aquela preocupação que eu tinha em outros momentos. Isso pra mim foi um divisor de águas, assim, sabe? Você poder ficar tranquilo e falar, sabe, tudo bem, não tem problema, estou aqui de boas, tem um cachorro ali, mas tudo bem, ele pode vir pra cá, ele pode tirar minha perna, eu não tem problema, entendeu? Porque antes isso seria um problema muito grave, hoje em dia não é mais. Depois que eu fiz o tratamento, assim, mudou bastante, porque justamente eu não tenho mais essa preocupação, sabe? Tipo, se estiver passando um cachorro do meu lado, eu não vou me importar como eu me importo. Tipo, se você me perguntasse isso há um ano atrás,
se tivesse cachorro do meu lado aqui agora, eu ficaria com receio, eu não conseguiria ficar falando com você tranquilo. Eu ficaria agitado, eu colocaria, sei lá, a perna em cima do banco, sabe, pra tentar, tentaria ver, eu ficaria checando, será que ele tá aqui perto, será que ele foi pra longe? Eu ficaria inseguro. E hoje em dia eu não sinto mais isso. Eu acho que é muito cedo dizer assim que houve uma melhora brusca. Não. Eu acho assim, e a gente nunca pode se esquecer que no meu caso, eu faço outros tratamentos. Eu acho que com a hipnose, com a junção de todos os outros, eu sinto uma melhora. Então, se eu for falar dos últimos 30 dias, eu acho que eu estou melhor. Não quer dizer que todos os dias eu tive bem ou os rituais não aconteceram. Mas assim, na média, eu acho que eu estou melhorando a cada dia e espero no final lá da 6ª consulta de poder dizer assim, olha, melhorei 90%. Essa é a minha expectativa. Mas não que se eu não chegar vai ser uma coisa, puta, não deu certo. Nada disso. Mas eu acredito que, mesmo que seja pouco, eu acho que vai ser muito válido. E recebemos aqui no estúdio agora a Dimitra Coutinho e o Gabriel Margato, que são autores desse doc. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a vocês. Gente, por que vocês decidiram fazer um documentário sobre hipnose? Então, a ideia surgiu com o Gabriel, porque ele passou pelo tratamento de hipnose. Acho que você pode contar melhor. Então, eu fiz um tratamento de hipnose, eu tinha muito medo de cachorro. E aí, enfim, a gente estava fazendo um documentário lá para a disciplina e a gente falou, por que não sobre hipnose, que é um tema que eu conhecia e tal, já conhecia fontes e tal. Eu falei, já é um caminho andado, né, pra gente começar e, né, começar o documentário de uma maneira geral, né. E aí, na hora de decidir o enfoque, a gente pensou que a hipnose geralmente é muito mais conhecida pelos palcos, e como o Gabriel tinha esse lado clínico que a gente mesmo do grupo não conhecia, né, eu, Vinícius e a Roberta, que são os outros integrantes do grupo, a gente não conhecia, o Gabriel falou, gente, interessante, porque todo mundo conhece o outro lado da hipnose, vamos trazer esse outro viés agora. Todo mundo pensa que a hipnose é só aquela coisa do, sabe, que você vê naquele desenho do Pica-Pau, do cara mexendo um relógio, assim, sabe? E a hipnose vai muito além disso, ela pode servir para tratamentos de fobias ou para outros. Assim, dá pra fazer muita coisa com hipnose que as pessoas não fazem ideia. E eu pensei em mostrar isso, deixar isso mais pro público, né? Que todo mundo tem algum conhecimento sobre isso. Que a minha vida mudou bastante com isso. Eu acho que o máximo que as pessoas também deveriam conhecer também a hipnose. Tirando a parte de achar personagens, quais foram as outras dificuldades que vocês tiveram na hora da gravação do doc? Foi um pouco acaso, não vou mentir, porque a ideia também não era que eu fosse um personagem, porém acabou que tivemos vários contratempos de última hora e a gente acabou tendo que... não vamos dizer apelar, porque eu acho um pouco feio. Mas foi uma ideia do professor também. Foi uma ideia do professor. Do professor Levi, ele sugeriu que a gente fizesse isso, porque ele achou até que seria um pouco interessante, mais diferente, o próprio produtor ser um personagem, mostrar que aquilo tinha passado com ele também. E aí ele sugeriu e a gente achou que poderia ser uma boa ideia. E encaixou bem, eu acho. E como que vocês chegaram na outra pessoa, no outro personagem? Na verdade, isso foi até mais fácil do que a gente imaginava. Foi através do hipnólogo. O hipnólogo, o professor Baitello, ele tem alguns pacientes que ele faz tratamento justamente para divulgação. E aí, esse paciente, o Caio, ele é um deles. Então, foi até mais fácil. Ele até passou o contato, o Caio foi super receptivo, então foi até mais fácil. A gente acabou focando só nesses dois personagens, em mim e no Caio, justamente porque é meio difícil achar personagens diferentes. Sim, que queiram falar abertamente sobre a hipnose, que tratam assim... Porque às vezes a pessoa faz e quer ficar pra si, não quer divulgar, e não é muita gente que fez. Então, acabou sendo que juntou o útil ao prático e ficou os dois mesmo. Que são situações bem diferentes. O meu era só uma fobia, o do Caio já é um toque mais grave. Totalmente diferente. E aí já juntou os dois e foi mais prático. E tirando essa dificuldade de achar um personagem, quais são as outras dificuldades que vocês enfrentaram durante o doc? Acho que uma dificuldade foi a imagem, né, Gabriel? Porque acabou ficando muito em depoimento, sabe? Depoimento do hipnólogo, depoimento do outro hipnólogo, dos personagens, e a gente ficou um pouco com dificuldade dessas imagens, e aí a gente optou por usar as imagens do tratamento do Caio, e aí acho que esse foi um maior impasse, assim, né? Porque, por exemplo, eu tinha feito meu tratamento uns 6 meses antes. O do Gabriel já estava finalizado. Então, já tinha sido finalizado. Então, não era tão fácil obter imagens, entendeu? Quando a gente foi gravar a minha parte que eu estava sendo hipnotizado, a gente meio que não foi tão espontâneo igual o do Caio, que já estava sendo tudo organizado e tal. O meu já foi uma coisa já pré-produzida por nós mesmos. E aí vocês têm uma cena que vocês fazem a gravação em luz verde, né? Como que foi isso? Na verdade, a luz verde daquela cena é do ambiente mesmo.
do tratamento da hipnose, eles usam a luz verde, que é mais relaxante, então foi com a câmera normal e foi daquele jeito. O ambiente estava daquele jeito, com a luz verde e a música, que é o que ele usa para relaxar o paciente. Quanto tempo de material vocês tinham e quanto tempo vocês demoraram para fazer o trabalho final? Olha, eu nunca parei para contar. Eu juntei Tinha tudo. muito. Tinha muito arquivo. Olha, chutando aqui por cima, deve ter umas 2 horas de conteúdo. Acho que sim, porque tudo que a gente filmou com 2 câmeras. Todas as entrevistas para ter várias angulagens. Então acabou que tinha muito tempo de entrevista e muito tempo por ser 2 câmeras. Então tinha bastante coisa, né? E mesmo as entrevistas, elas foram compridas. Muito assim, extensas. A gente acabou aproveitando quase nem 20% do que eu acho que cada entrevista teve uma meia hora, mais ou menos. E o doc final teve 20 minutos, né? Então tinha bastante material. E como que foi feita a edição? Foi feita por vocês mesmos? Sim, foi o Gabriel e a Roberta que editaram. A gente sentou assim, um pouco uma boa vontade. Eu montei um assim, roteirão, aí eles foram editando. A gente ajudou montando o roteiro, e aí a gente acabou juntando todo mundo numa partezinha assim, e aí acabou que deu tudo certo no final. Legal. E para finalizar, qual que é a mensagem que vocês gostariam de passar para quem está assistindo o doc de vocês? Eu acho que é um pouco desmistificar o que as pessoas têm de imaginário sobre a hipnose, que é aquilo que a gente estava falando no começo, das pessoas acharem que é aquilo de palco, aquilo para entreter. Então acho que a nossa ideia foi um pouco desmistificar isso e fazer as pessoas entenderem que ela pode ser usada na clínica também, como um tratamento. Né? Tentar levar isso para outras pessoas que não conhecem, têm medo, têm receio, assim. Eu fui, deu certo, entendeu? Talvez não dê certo com outra pessoa, é claro, mas comigo deu certo, por que não levar para outras pessoas conhecerem e, né, tentarem a chance. Pessoal, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer pela presença de vocês. Vocês querem deixar algum contato? Eu vou deixar o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato com a gente. É o dimitria.faria@gmail.com. Obrigada pela presença. Obrigada a você. Muito obrigada, gente. E se você tiver alguma sugestão para o programa, envie um e-mail para tv@câmara.sp.gov.br. Ou você pode também mandar uma mensagem na nossa página no Facebook. É facebook.com/Espaco Universitário SP. Tchau, gente. Até a próxima.